Suas palavras, fique muito à vontade, seja bem-vindo. Obrigado, gratidão. Vamos. Boa tarde a todos. Gratidão por mais uma vez estarmos juntos. A vocês e a Deus Pai, que nos brinda nessa oportunidade de compartilhar o remédio que tomo, o Evangelho de Jesus. Como disse a nossa leitura tão linda, eu até destaquei na leitura a partezinha que diz assim, eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas, todas e quaisquer. Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude, que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatriza? É o amor, é a caridade. No livro da psicografia de Chico Xavier, pelo espírito de Emmanuel, intitulado Pensamento e Vida, capítulo 4, Instrução, nos fala que duas asas nos conduzem à presença de Deus, o amor e a sabedoria. Na questão 617, da terceira parte do Livro dos Espíritos, em que trata das leis morais, nos diz que o homem de bem é o que estuda as leis da alma e as pratica. Então, na leitura aqui que a gente fez, é muito importante quando ele diz, qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e as cicatrizes? É o amor, é a caridade. Porque o homem de bem estuda as leis da alma e as pratica. Questão 617 do Livro dos Espíritos. Esse é o propósito do Espiritismo, nos conduzirmos como a seres humanos de bem. Nos tornarmos seres humanos de bem, esse é o propósito do Espiritismo. O do Cristo é nos conduzir à presença de Deus, nos conduzir a Deus Pai. Por mais que eu falasse hoje, aqui agora, sobre o perdão, ou sobre a caridade, e ninguém praticasse, não há como ter o verdadeiro entendimento, a compreensão mais ampla, a verdadeira compreensão. Por isso, fora da caridade não há salvação. Não basta a gente raciocinar sobre caridade, sobre perdão, indulgência, paciência, tolerância. É preciso praticar, para que possamos nos fortalecer, nos consolar com a água viva, o amor de Jesus. O propósito de hoje, na reflexão, é a harmonia com a natureza. Está ali entre a questão 614 e a questão 617. É o tema que a gente vai abordar hoje. No início, no princípio, havia o Verbo de Deus. O Verbo estava junto com Deus. E o Verbo se fez carne, habitou. Na tradução mais literal do grego, tabernaculou, montou tenda, posto que é um período de passagem, uma peregrinação. A nossa encarnação. O Verbo era o que Deus tinha para nos dizer. Mas Deus, na questão 13 do Livro dos Espíritos, nos diz os atributos da divindade. Deus não tem forma, não tem dente, não tem faringe. Portanto, se eu fizer uma prece para conversar com Deus, Ele não vai se materializar, sentar aqui e bater um papo cabeça comigo. Não é assim que Ele conversa com a gente. E tudo que Ele tinha para nos dizer, disse através da vida, através de Jesus, que é o amor que personificado na sua passagem pela terra, muito breve,
posto que a luz não poderia vir para nos violentar, agredir, cegar. Quem suportaria tanta luz por tanto tempo? O Verbo estava junto de Deus porque Jesus comunga no grau de elevação em que se encontra com a divindade, sendo seu representante direto em suas manifestações. Então Jesus encarna, o Verbo se fez carne, habitou entre os homens, tabernaculou, para nos mostrar, através do exemplo, através da vida, como fazer, como nos conduzir diante de todas as nossas questões. Eu não sei qual é a sua, vocês talvez não saibam a minha, cada um tem a sua, mas para todas as questões, enquanto necessitarmos ser encarnados aqui, temos Jesus como modelo e guia. E aqui entra o nosso tema, porque aqui nós estamos falando daquele que é muito mais do que um livro. O livro, as palavras de Jesus, num livro, são algumas coisas que ele fez, é algo que alguns que conviveram conseguiram colocar, é algo, mas não é o Cristo. O Cristo é muito mais do que isso, ele é vivo, é o testemunho. É quando aquele livro que a gente lê e pratica, o perdão, por exemplo, os ensinamentos de Jesus, quando a gente lê aqui, olha, tem que perdoar, então eu preciso amar mais. E eu vou amar mais e eu vou perdoar e eu vou seguir o exemplo de Jesus. E aí você começa a praticar, isso te transforma. E aí sim, agora é o amigo vivo. Por isso Jesus nos disse, onde houvesse 2 ou mais reunidos, ali ele estaria. Está aqui com a gente, hoje, nos fortalecendo e nos consolando. Essa é a água viva de Jesus, o amor. Eis que vos trago vida e vida em abundância. Mas é preciso que nós aprendamos a extrair o aprendizado das palavras de Jesus, a extrair o aprendizado para o espírito das questões da vida. No capítulo 3 tem um item chamado ponto de vista. Primeiramente, devemos nos deparar com todas as questões da vida sob o ponto de vista do Espírito, depois do encarnado. Mas o que a gente faz? O contrário. Normalmente a gente faz o contrário. Pelo pouco exercício. É algo que a gente tem que praticar 24 horas por dia, todos os dias. E sim, a gente consegue. Vai se fortalecendo, vai adquirindo serenidade, maturidade, vai desenvolvendo. Se Jesus entrasse agora aqui dizendo, eis que vos trago vida e vida em abundância, é bem possível que alguns, ou todos, e eu me incluo também, olhasse para Jesus sem o esclarecimento do Espiritismo, é claro, sem o esclarecimento da luz da doutrina espírita, nós olharíamos talvez e, o que esse cara quer trazendo vida e vida em abundância? Eu estou vivo, não vai me trazer vida, né? A gente pensa, a gente tem reflexões porque a gente não consegue exercitar com profundidade. Nós ainda somos muito apegados a ensinamentos tradicionais que nos passaram. O mundo foi criado em meia dúzia de dias. No 4º dia criou o sol. O sol que nos ilumina, mas que pela rotação no próprio eixo, a hora que pega aqui é dia e depois noite. Vamos botar um regular assim de 12 horas, só para dar uma ideia didática. Então 12 horas de dia, de luz, 12 horas de noite, temos um dia, a rotação no próprio eixo. Mas se o sol foi criado no 4º dia, como é que contaram os primeiros 3 dias? Se não tinha sol, cadê? Um monte de dia. Então fica mais fácil da gente entender que eram metáforas. Que muitos ensinamentos de Jesus são por parábolas. Que se você está planejando vingança, comemorando assassinatos, sendo corrupto, falcatrua, dando golpe em todo mundo, se aproveitando dos outros, você está morto.
Tanto faz você estar com esse espírito nessa condensação fluídica que é esse corpo, que me permite atuar na matéria para interagindo, extrair o aprendizado ao espírito, ou estar liberto, desencarnado aqui, participando nesse momento. Você está morto. É preciso que o Cristo entre em você e ressuscite você. Porque vivo está aquele que está amando. Aquele que está tendo paciência, tolerância, perdoando, praticando o bem, o amor, a caridade. Quando me caiu a ficha nisso, foi lendo o livro Palavras de Vida Eterna, mensagem 104. Existimos. Em que Emmanuel diz assim, na psicografia de Chico Xavier, a vida é a experiência digna da imortalidade. Então, se você está praticando o bem, o amor, a caridade, você está vivo. Se você está odiando, praticando o mal, você está morto. Tanto faz estar encarnado ou desencarnado. Mas o ponto de vista de olharmos as questões, isso faz diferença. Faz diferença porque se eu olhar para toda uma chuvarada, para toda uma enchente, tragédia, seja o que for, o acontecimento que estiver passando, que eu estiver enfrentando, pode ser uma dor da perda de um filho, uma doença terminal, que não vou viver muito, 2, 3 meses terminou minha vida, um câncer terminal, pode ser uma dor financeira no relacionamento afetivo, uma separação, independente da dor que for, se nós nos depararmos na questão primeiramente em espírito, aurir forças e ter serenidade para se manter em equilíbrio, como o irmão falou na prece inicial, muda tudo. Muda porque agora eu estou vendo as questões como um filho de Deus. Se eu olhar para as questões como encarnado, eu vejo só as questões de encarnado. Ah, mas então eu estou diante de enchente, diante de uma chuvarada que está destruindo todo o estado. Eu olho nas notícias, nas coisas só tragédia, não para de chover, as coisas só pioram. Então a minha vida é a tragédia. É assim que eu me identifico como encarnado. Quando pergunto quem é você, normalmente a gente responde, eu sou o Alexandre, eu tenho 3 filhos, eu cursei ciências contábeis, né? Tenho um carro, tenho um violão. É assim que a gente se identifica como encarnado. Se esquecendo que tudo isso que eu falei são empréstimos que Deus nos concede para que possamos desenvolver, trabalhar e extrair os valores do Espírito. Ao final da vida, eu vou praticando o desapego de tudo isso para que, ao morrer, após a morte do corpo físico, eu entrego tudo isso. Eu não levo o filho, eu não levo o curso superior, eu não levo o carro, a casa. A gente tem isso por empréstimo, mas a gente se apega tanto a isso, que na hora que a gente desencarna, principalmente as mulheres, a primeira coisa a procurar lá é a bolsa, né? Cadê a minha bolsa? Os jovens hoje devem ser o celular, porque a gente não vê sem o homem a carteira, por aí vai. A gente precisa exercitar esse desapego. Afinal de contas, nós estamos aqui refletindo sobre esses ensinamentos de Jesus. E se estamos realmente nos imbuindo com eles, é preciso praticar. Como eu disse, eu posso ficar até meia-noite falando só sobre o perdão. Mas se ninguém praticar, nós sair daqui praticando, não vai ter o verdadeiro entendimento. O sentimento que você tem que trabalhar praticando, esse é só fazendo. São valores do Espírito. A água viva que Jesus nos traz, a vida em abundância, o amor. O amor que, nas suas mais variadas expressões, se manifesta no Espírito imortal que eu sou. Eu não sou o Alexandre, eu sou um filho de Deus. Estou Alexandre nessa existência, mas eu tive tantas existências e vou precisar de outras tantas para continuar evoluindo em espírito.
Mal que fazendo uma piada, eu sou legiões, né? Sou muitas encarnações, né? Aqui. A gente vai continuar. Ninguém morre. Ninguém morre. Morre o corpo físico. Os valores do espírito não morrem. O que vem de Deus é eterno. Os valores de paciência que você trabalhar e desenvolver incorporam o teu espírito, se compondo nessa amálgama de perispírito que ao desencarnar você leva. Ninguém te tira. Aquela paciência que você vai passar aqui e pisa no dedão ali e ganha um chutezinho porque pisou no dedão do outro, essa é a que a gente está trabalhando, mas aquela paciência que já trabalhou, aquela ninguém tira. O relacionamento de amor que você tem por um filho, por uma esposa, por um amigo, marido, o que é de bom é eterno, não perde. Isso te compõe. Olha o consolo que é para a gente querer estudar, desenvolver e praticar. Saber que a gente se torna melhor e as coisas para nós ficam melhores e não se perde nada do que a gente desenvolve. Ah, mas essas picuinhas, esses desentendimentos, essa ingratidão, isso aí é coisa que nós criamos. Isso aí tudo tem data certa para acabar. Como diz Emmanuel, tudo que os olhos da carne contemplam está morto ou vai morrer. Mas os valores do Espírito são imortais. O que vem de Deus é eterno. É bem fácil de memorizar. A perfeição de Deus em seu amor é tanta que Deus nos ama e ponto final. Independente da escolha que eu faça, equivocada. Posso tirar até minha vida, não altera o amor de Deus por mim. Eu vou passar, vou pagar, vou responder pelas consequências. Eu serei responsabilizado pelos meus atos. Porque se hoje vocês e eu temos aqui um corpo sadio, saúde, e não estamos desenvolvendo os valores do espírito, é bem possível que numa próxima encarnação venha cheio de doença, todo complicado, frágil, com o corpo deformado, para aprender a dar valor ao corpo físico que tinha, à saúde que tinha, e não desenvolveu os valores do espírito, desperdiçou a encarnação. É bom pensar nessa perspectiva. Como o nosso tema nos dirige à harmonia com a natureza, vamos falar um pouquinho disso. Vou ler 2 questões só. O que se deve entender por lei natural? Lei divina ou lei natural? Lei de Deus. Vamos lá então. Lei, porque vão regulamentar a relação entre eu com Deus, eu comigo mesmo perante a minha consciência e eu para com o próximo. Então agora eu tenho leis para regulamentar isso, para me dizer o que é certo e o que não é certo. Leis da natureza. A lei divina é a lei de Deus. Que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus e é a única verdadeira para a felicidade do homem. Quer ser feliz? Busque a harmonia com as leis da natureza. Essa lei lhe indica o que ele deve fazer e o que não deve fazer. Por isso, leis morais. Porque agora eu tenho uma moral. Está me dizendo o que é certo e o que não é certo. Moralmente eu já sei. É só olhar para a natureza. Leis que estabelecem relações de amor entre eu e Deus, eu comigo mesmo perante a minha consciência e eu para com o próximo. Leis morais porque me dizem o que devemos fazer e o que não devemos fazer. A construção dos valores, a edificação do reino de Deus em nós, essa formação do nosso caráter, se dá para que façamos as boas escolhas. Por isso as bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus, regras de bom comportamento, para que a gente saiba bem se conduzir nessa jornada em direção a Deus Pai. E se permitir que Jesus nos conduza, Ele é o guia, o modelo, para que sejamos conduzidos. Porque atualmente nós vivemos, acredito talvez, vou falar por mim, posso estar equivocado,
Mas acredito que o maior problema da humanidade, a encrenca que nós se metemos, foi justamente isso: tirar o Deus do centro de todas as coisas e nos colocarmos no lugar de Deus. Agora eu não tenho mais referência. A referência passa a ser eu. Então eu digo o que é felicidade e corro atrás. Mas não se enganem, não se iludam. Não vai dar certo. Só há uma única felicidade. A lei de Deus, a lei natural é a lei de Deus e a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta dessa lei. Há pouco tempo estava num almoço com a minha cunhada e a guria nova, não tem 50 anos, dizendo que não ia envelhecer. Eu olhei para ela e vai se matar, porque não tem outro jeito. A gente quer contrariar as leis de Deus. Nós estamos passando por um momento de transição planetária e alguém acha que vai interromper o fluxo. A gente é criança, depois fica mais jovem, vai amadurecendo, adolescentezinho, fica maduro, homem feito, uma mulher feita. Poxa, veio o verão, primavera, outono, vai vir o inverno, vai ficar velho e depois entrega o corpo físico. Mas não vai morrer, morre o corpo físico. Quando nos deparamos diante dessa exposição, Jesus, nas anotações do evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 48, nos diz a frase: sede perfeitos igual ao Pai. Como se estivesse nos dando um norte, um propósito, para que a gente buscasse isso, o nosso propósito, esse é o nosso objetivo, o nosso alvo. Nosso alvo. Buscar a harmonia com as leis da natureza. Como eu disse, não dá para querer, não, eu sou criança, mas eu não quero ficar adulto. Não vai funcionar. Não vai. Muitas vezes a gente está numa vida assim, num momento da vida da gente, que a gente está tudo certo. Filho tá bem de saúde, eu estou bem de saúde, bem empregado, o dinheiro está bom, os amigos, está tudo maravilhoso. E aí a gente não quer continuar, a gente quer ficar nessa zona de conforto, Porque Deus nos proporciona isso tudo, muitas vezes, porque Ele quer o nosso bem. Ele quer que a gente continue evoluindo, mas com tudo isso. E às vezes é preciso sair dessa zona de conforto. E aí quem é que quer dar o passo maior para poder seguir, continuar a sua jornada evolutiva? Quer ficar na zona de conforto. Às vezes é um emprego. E aí começa a dar problema, você começa a ser humilhado, não cresce, começa confusão de tudo que é lado, e aí daqui a pouco você acaba perdendo o emprego. Sim, porque Deus não vai desistir da gente. Se a gente não dá conta, não se melhora, não se transforma, não entende que as nossas necessidades são de acordo com a nossa evolução, porque se hoje eu sou uma criança, eu tenho didaticamente os instrumentos necessários para uma criança, para que eu tenha um aprendizado pedagógico. Quando adulto, as questões da vida serão outras, e assim continuamos evoluindo. Por isso temos as bênçãos da encarnação, em que uma delas é nos dar o esquecimento de vidas anteriores. É uma bênção que nos facilita. Porque talvez nós não pudéssemos, não conseguíssemos conviver uns com os outros aqui, se nós lembrássemos quem nós somos, que relações nós tivemos em vidas passadas. Então, para que a gente tenha esse sorriso no rosto, essa alegria de viver, esse entusiasmo pela vida, Deus nos brinda com tantas coisas. Mas a gente se apega. E aí que está a encrenca. Vamos exercitar o desapego. Vamos viver como o pé de laranjeira, que dá laranja para todo mundo, como a rosa que exala o cheiro, não só para ela, para todos. Parar com essa coisa de querer o bem só para a gente. Não é isso que a natureza nos diz. O passarinho que está ali com o ninho destruído, assim que o tempo der condições, ele começa a construir tudo de novo. Ele não vai para o consultório do psiquiatra, do psicólogo, não vai tomar Rivotril, não.
ele vai para trabalhar mesmo. Eu não estou dizendo que vocês, caso alguém precise, não busque o recurso médico ou de medicamento, não é isso. Acho que deu para entender, né? A gente tem que seguir a natureza. Porque se nós não passamos por questões da vida, como é que a gente vai amadurecer espiritualmente? Quem não passou por isso ou por aquilo, como é que adquire maturidade? Aí eu estou com 14, 15 anos, arrumo um namoradinho, a namoradinha, nunca tive ninguém, meus pais, tudo que eu quis me deram, sempre protegido de tudo que é lado. Mas no outro dia, assim que eu arrumo, é o amor da minha vida e coisa, e uma semana depois já não, terminou. E da outra semana já está com outra. E aí a menininha quer se matar porque o namoradinho terminou, tal, já não tem estrutura, não tem base, não passou por nada, não tem maturidade. Onde? É muito comum diante das dores nós rezarmos e pedirmos a Deus, afasta essa dor da gente. Muito cuidado com isso, porque se você tem um problema de saúde, procure pedir primeiramente o entendimento do porquê da dor, já que todas as dores, sejam de relacionamento, de saúde, financeiro, o que for, provêm do espírito adoecido. Há anos atrás, eu vivia botando dinheiro fora. Vivia na noite, com mulheres, bebidas, botando dinheiro fora em ostentação, celular de marca, roupa de marca, essas coisas todas. Meus filhos se afastaram de mim, não conversavam mais comigo, minha mulher me deixou, me encrenquei no emprego, tudo estava... E eu tive um AVC. Dali a 15 dias eu tive outro, que é para ficar bem fixo. Acho que era por isso, eu era dos... Mas aí eu digo, não, peraí, eu vou desencarnar, não fiz nada. E aí eu comecei a procurar trabalhar no bem. Como eu nunca tinha feito coisas maiores, não tinha feito quase nada, eu digo, não, peraí, eu vou pegar tudo que aparecer. Era arrecadação de alimento, era passe, era palestra, o que precisava é comigo mesmo, estou indo. Para descobrir para que eu levava jeito, como é que eu ia, onde é que eu podia contribuir e tal. Fui dentro das minhas limitações, observando, aprendendo e tal. E a vida me conduziu para outros lugares. Essa coisa de palestra é muito recente na minha vida. E eu gostava muito de um trabalho que nós tínhamos no hospital, nós íamos dar passe em funcionários, em pacientes e coisa, e depois eu já tinha mais de ano, aí me deram uma equipe para coordenar, e nós abrimos um outro, isso era no Hospital de Caridade, a gente acabou abrindo um outro aqui no... A Rosane foi abrir aqui no USME, e me convidou, aí nós viemos trabalhar também e tal. E eu cantei, nós iniciamos com essa música, que eu cantei hoje, Jesus Cristo, do Roberto Carlos. Eram coisas que eu gostava muito, entrou pandemia, tive que mudar, acabei começando a fazer palestra, live, prece pela internet. A vida vai conduzindo, a gente vai indo. O fato é que eu nunca mais tive uma recaída, eu reatei a amizade com a mãe dos meus filhos, por iniciativa deles, se aproximaram, muitos me disseram, olha, tu tá diferente, começou... Eu me lembro de um grupo de estudo, o casal, já idosos, assim, chegaram para mim, olha, nós ia desistir por tua causa, eu não dava para te aguentar. Mas tu teve uma transformação assim, tu tá tão diferente, nós queremos te dar os parabéns, tal, que continue então, e vamos continuar com o grupo de estudo. Nós vamos ficar também. Aquilo mexeu comigo. Se eu tivesse rezado a Deus, dito, não, tira de mim isso aqui. Aí aparece um médico lá, diz, olha os exames, não, esses exames não estão muito certos, vamos fazer outros, não tem nada, vai embora para cá. Eu ia voltar para a noite, voltar para a bebida, voltar para tudo que eu fazia. No entanto, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi ter tido o tal do AVC. Pensem nesse aspecto. Se estamos diante de chuvaradas, enxurradas, enchentes, tragédias, ou alguém que está enfrentando uma doença, ou uma separação, é duro uma separação. Relacionamentos afetivos com filho, com vizinho, pai, colega de trabalho, mãe, seja o que for. Cada um pense na sua, antes de pedir para ser afastado, né? A gente quer muito conforto, quer muito bem-estar. Muitas igrejas pregam isso. Não, olha, é só você entrar para nós aqui, segue a igreja aqui e vai ficar tudo bem na tua vida e tal.
E esquece que estão aqui para encarnar e desenvolver valores do espírito. Todos nós vamos desencarnar. É só uma questão de tempo. As 24 horas, as bênçãos que recebemos, é as mesmas para todo mundo. Agora, o que cada um faz com elas, aí muda. Aí cada um tem que responder por elas. Quando eu falei que a busca da harmonia com essas leis para que possamos nos conduzir e permitir que Jesus nos leve a Deus Pai, trabalhando o amor e a sabedoria, isso é o nosso alvo. Porque quando a gente erra, nós não podemos ser o que muitas igrejas prezam, um Cristo crucificado, porque eu gero um sentimento de culpa por ter errado em algum ponto, e eu me crucifico, e fico ali, crucificado. Ah, mas eu errei, mas eu fiz errado, eu errei, eu fiz errado. Não. Aqui nós lemos várias vezes, o amor cobre a multidão de pecados, é a panaceia, é o remédio de todos os males. Quem ama, perdoa, se ame, se perdoe, não carregue sentimento de culpa que não ajuda em nada. Ele já cumpriu o seu papel, já identificou, passa pelo remorso, arrependimento e reparação, vida que segue. Não tem nada mais fácil na vida do que errar. Não há penas eternas. É a natureza nos dizendo isso. Se manter no alvo é se manter nessa busca da harmonia com as leis da natureza. A palavra pecado, ela na origem, vocês podem pesquisar aí, qualquer um pode pesquisar no Google, na internet aí, é errar o alvo. Então você peca, você erra o alvo. Pô, tá lá, eu tenho que acertar uma seta lá, então um arco e flecha aqui, joga. Não deu bem? Então já sei que é mais para baixo, mais para cima, mais para o lado. Vou desenvolvendo a técnica, vou melhorando. É assim que a gente faz. Errou, está com sentimento de culpa, se ama, se perdoa. O outro errou contigo, não fique naquela mágoa. Cada vez que você lembra o que o outro te fez, aquilo te faz mal? Não, perdoa. É os ensinamentos de Jesus, coloca em prática. Quem ama se liberta da mágoa. E quando errar o alvo, corrija. É só isso. Porque de uma maneira carinhosa, Jesus nos diz, no capítulo 5 de Mateus, quando apresenta as bem-aventuranças, no versículo 48, sede perfeitos, como perfeito é o Pai, ele nos diz para que a gente, de uma maneira carinhosa, ele está dizendo, Jesus está nos dizendo que somos todos imperfeitos e temos que permanentemente buscar a perfeição para estarmos nos aperfeiçoando. Para finalizar minha fala de hoje, eu gostaria de contar duas histórias que levem vocês à reflexão. Muitos já devem conhecer, mas não custa nada. Um pai foi viajar para um lugar distante e muito abastado, pegou um grande valor e deixou para o filho e disse, olha, construa uma casa. E foi. Quando ele voltou, após um longo período de tempo, ele pegou todo esse dinheiro e foi torrando e botando aqui, ali e tal, e construiu uma casa assim, com pregos de péssima qualidade, né, com madeira qualquer, contratando qualquer um, não foi acompanhando a obra, com todo desleixo. Quando o pai chegou, estava lá aquela casa daquele jeito. O dinheiro que tinha deixado para fazer um palácio, ele fez daquele jeito. Bom, o pai disse, bom, agora é tua, tu vai morar dentro. Tu que sabe. Quando a gente for pensar de que o homem de bem, e esse é o propósito do Espiritismo, nos conduzir a seres humanos de bem, é o que estuda as leis da alma e as pratica. Não é para converter, o Espiritismo não tem propósito de converter ninguém para o Espiritismo. Você pode continuar na sua religião, você quer vir, se identifica no Espiritismo melhor, faça que nem eu, se identifique e seja espírita. Se não, continue. Porque quando Kardec tinha os estudos em Paris, a sociedade começou lá com judeus espíritas, muçulmano espírita, católico espírita, evangélico espírita, protestante espírita. As reuniões eram assim que se trabalhava. Se estamos buscando a edificação do reino de Deus, que se dá dentro de nós, como Jesus diz
no livro Boa Nova, capítulo 3, na psicografia de Chico Xavier pelo Espírito de Humberto de Campos, é obra de Deus, é obra divina no coração dos homens, e nos pede que entremos com o sentimento e a boa vontade. Nós temos que nos permitir que Deus nos trabalhe através dessas questões da vida. E assim a gente adquire a maturidade. Quando nos conduzimos em harmonia com a natureza, procurando esse norte, procurando sempre a perfeição, nós estamos na paz relativa que nós podemos alcançar. Relativa porque estamos sob o cárcere do corpo físico e que vamos desfrutar em plenitude após a morte, após o desencarne do corpo físico. A outra que eu gostaria de falar para encerrar, então, é de um senhor que era inspetor num frigorífico. E eu gostaria de contar essa historinha rapidinha, bem curtinho, para enfatizar essa questão do homem de bem, que é o que estuda e pratica a caridade. Porque a caridade pode ser material ou moral. Fazer uma prece por alguém é uma caridade moral. Dar um agasalho, um alimento, uma caridade material. Um sorriso, um bom dia. Não se sabe essa semente o que gera. Porque uma caridade de alimento, eu pego um marmitex, dou ali, entrego, terminou ali a caridade. Não é assim? Agora, um sorriso, um abraço, isso não se sabe. Eu lembro de meu pai, a última vez que eu vi meu pai foi sorrindo para mim, e isso ficou na minha memória, isso não vai se apagar jamais. Então, esse inspetor no frigorífico, todos os dias ele chegava, cumprimentava um vigilante, um guarda, tratava todo mundo igual, sempre com hombridade e urbanidade, e ia fazer o trabalho dele, na saída também, cumprimentava, sempre dando boa noite, tratando todos com igualdade, tudo. E ele tinha essa rotina, esse era o jeito dele ser, dele trabalhar. E esse sorriso, sempre dando um sorriso, procurando sempre se manifestar em alegria, trazendo algo de bom para os outros. Que é a boa nova de Jesus, né? É nova, mas é boa. E já viram uma boa notícia não ser alegre? Ela tem que trazer realmente essa alegria, que é a cola da vida, né? Então, ele entrou no frigorífico, mas aquele dia ele estava mais atrasado, foi fazer a última inspeção, e quando entrou a porta se trancou, e ele ficou trancado naquela área de refrigeração, e ele pensou, meu Deus, não adianta gritar, bater, já saiu todo mundo. Quando vierem amanhã de manhã aqui eu já estou morto. Mas não deu 10 minutos, abriu a porta, doutor, o senhor está aí dentro. Eu sabia que o senhor estava aí. E ele, quase ajoelhando para agradecer, que o outro salvou a vida dele. Como é que tu percebeu que eu estava aí? Porque o senhor sempre me dá um sorriso, um bom dia quando chega, e me dá um sorriso, me dá um boa noite quando o senhor vai embora. E o senhor sempre faz isso agora de tardinha, o senhor não fez? Então eu vi que o senhor não tinha saído, o senhor estava em algum lugar. Eu já olhei em todos os lugares, e o senhor não estava, eu digo, ele deve estar lá na câmara frigorífica. Vim olhar e o senhor está aqui mesmo. Ninguém sabe o que um pequeno gesto de caridade pode gerar em nossas vidas. Né? Também tem a passagem do livro Nosso Lar, em que uma prece de André Luiz conseguiu fazer com que ele pudesse ter um proveito enorme. Então, vamos procurar seguir o nosso alvo, procurar buscar a harmonia com a natureza, deixando Deus no lugar que está, no centro de todas as coisas, e nos conduzir, buscando essa harmonia, nós mesmos. Eu vou... Quer falar ou eu falo? Vou passar a palavra para os passistas, então, vão tomar os seus lugares. Nós vamos ter o passe coletivo, e o nosso irmão Alexandre vai fazer a oração no encerramento. Eu convido a todos a elevarem seus pensamentos a Deus, ao nosso Mestre Jesus. Se tiverem algum familiar, ente querido, alguma coisa, que recebesse essa alegria, mentalizem seus pensamentos, não precisam rezar.
com o pensamento elevado, com a mente serena, tranquilidade e calma. Vamos dizer todos nós a uma só voz ao Pai: gratidão, Pai, por mais um dia de vida encarnados, por tantas bênçãos recebidas desde quando fomos gerados. Gratidão, Pai, pelas energias salutares que nos chegam neste momento, na tarde de hoje. Bênçãos de saúde, paciência, tolerância, muita paz. Que o Teu amor, Jesus, nos ilumine a consciência para tomarmos boas decisões. Toque nossos corações, aformoseando nossos sentimentos, despertando-nos novas habilidades para a prática do bem, do amor, da caridade. Nos ilumine para o sublime sentimento do perdão, para que, nos amando mais e mais, nos perdoemos, gerando alívio em nós mesmos, alívio do sentimento de culpa, para que, perdoando o próximo, geremos em nós mesmos o alívio da mágoa. Dai-nos bênçãos de piedade e compaixão, bênçãos para a solidariedade, a cooperação, a união. Gratidão, Pai. Nos ilumine para que essas bênçãos se irradiem, nos trazendo alívio a dores, a sofrimentos, a pensamentos tormentosos, nos trazendo alegria de viver, entusiasmo pela vida. Gratidão, Pai. Que essas bênçãos se irradiem aos nossos irmãos que nós amamos, que nos amam, encarnados e desencarnados, nossos familiares, nossos amigos. Vos rogamos que essas bênçãos também se irradiem aos nossos inimigos, à nossa comunidade, ao povo brasileiro, para o convívio pacífico. Bênçãos à paz no mundo, a paz entre os povos, a paz de cada um. Que essas bênçãos se irradiem a todos os irmãos no Rio Grande do Sul, trabalhadores e necessitados, envolvidos diante das questões de fenômenos da natureza, para que priorizem o espírito, se mantendo em equilíbrio, em serenidade, na emoção, na mente, no controle dos sentimentos, do amor, se voltando os pensamentos para a prática do bem, da caridade. Bênçãos aos animais, bênçãos a toda a natureza, para que, comungando com a natureza, possamos permitir que suas energias nos fortaleçam em corpo e em espírito. Energias que nos chegam das águas das fontes, dos rios, dos mares, das chuvas, dos montes, do sol, da chuva, do vento, do ar, dos vegetais, das plantas, de toda a natureza, para que brilhe a nossa luz. Muito amor. Que tuas bênçãos, Jesus, toque o coração dos líderes religiosos, políticos, administradores, responsáveis pelas coisas públicas, para que se afastem da corrupção, para que trabalhem em prol do povo ao qual representam, em prol da saúde do planeta, do meio ambiente, em prol de toda a humanidade. Que toda a humanidade seja fortalecida para o enfrentamento de suas provas e expiações, individuais e ou coletivas. Por
todas as bênçãos recebidas e irradiadas, vos damos graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Mãos de luz, mãos de Jesus, mãos de luz, mãos de luz, mãos de luz, mãos de Jesus, mãos de luz. Que ao retornarmos às nossas atividades, saibamos reter e levar conosco as bênçãos recebidas na tarde de hoje. Gratidão, Pai, por todas as bênçãos recebidas e irradiadas. Vos damos graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão a todos, vamos fortalecidos, confiantes na obra de Deus Pai, e até a próxima, se Deus quiser.